O livro de hoje vai ser Solaris, de Stanislaw Lem. O visitante. Às 19 horas do horário de bordo, passando pelos que estavam em volta do poço, desci pelos degraus de metal para o interior da cápsula. Lá dentro, mal havia espaço para levantar os cotovelos. Depois que liguei a conexão ao tubo que saía da parede, minha roupa espacial inflou, e a partir de então, eu não conseguia mais executar o menor movimento. Estava em pé, ou melhor, suspenso, envolto por um colchão de ar, formando um todo único com minha carapaça de metal. Ao erguer os olhos, vi as paredes do poço pelo vidro convexo, e mais acima, inclinado sobre ele, o rosto de Modard. Ele logo desapareceu e tudo ficou escuro, porque o pesado cone protetor foi colocado na parte de cima. Ouvi 8 vezes o silvo dos motores elétricos que apertavam os parafusos. Depois, o assobio do ar sendo injetado nos amortecedores. A visão foi se acostumando ao escuro. Já enxergava o contorno verde pálido do único mostrador. Pronto, Kelvin, ouviu-se nos fones de ouvido. Pronto, Modard, respondi. Não se preocupe com nada. A estação vai lhe pegar, ele disse. Boa viagem. Antes que pudesse responder, ouvi um rugido lá de cima e a cápsula estremeceu. Contraí involuntariamente os músculos, mas nada mais aconteceu. Quando vou decolar? Perguntei, e ouvi um chiado, como se polvilhassem grãos de areia bem finas sobre a membrana de um tambor. Você já está voando, Kelvin. Que tudo corra bem, respondeu a familiar voz de Modard. Antes que eu pudesse crer que voava, uma ampla fresta abriu-se à minha frente e através dela eu avistei as estrelas. Em vão, me esforcei para encontrar Alpha Quadrant, para onde voava agora a nave Prometeu. Eu desconhecia o céu dessa parte da galáxia. Não conseguia identificar nenhuma constelação. Na janelinha estreita pairava um pó cintilante. Esperava ver a primeira estrela tremeluzindo, mas não consegui ver. Elas apenas começaram a desvanecer e sumiram, dissolvendo-se num fundo arruivado. Entendi que já me encontrava nas camadas exteriores da atmosfera, reteçado, imobilizado pelas almofadas pneumáticas que me envolviam. A única coisa que eu podia fazer era olhar para frente, e nada de horizonte. Eu voava e voava, mas sem perceber, sentia apenas que, insidiosamente, um calor escaldante inundava meu corpo. Do lado de fora, um chiuro baixo e penetrante como o do metal sobre o vidro molhado se avivou. Não fossem os números indicadores na janela do mostrador, eu não teria me dado conta da violência da queda. Já não havia estrelas. Uma claridade ruiva preenchia a escotilha. Eu escutava o ritmo forte de minhas pulsações. O rosto queimava e eu sentia na nuca o sopro gelado do condicionador de ar. Lamentei não ter conseguido ver a nave Prometeu. Devia estar fora do meu alcance de visão no momento em que o dispositivo automático abriu a escotilha. A cápsula sacolejou 1, 2 vezes. Vibrou de forma intolerável e o tremor atravessou todas as camadas isolantes e as almofadas de ar, invadindo profundamente o meu corpo. O contorno verde pálido do mostrador tornou-se borrado. Observei aquilo tudo sem medo. Não tinha voado de tão longe para depois morrer na chegada. Estação Solaris, eu disse. Estação Solaris, Estação Solaris. Façam alguma coisa. Parece que eu estou perdendo estabilidade. Estação Solaris, aqui é o visitante. Câmbio. E novamente deixei passar o grande momento em que o planeta ficou visível. Estendia-se imenso e plano. Pelo tamanho das faixas em sua superfície, pude perceber que eu ainda estava longe. Na verdade, alto.
porque já tinha passado aquela fronteira imperceptível, na qual a distância de um corpo celestial até mim se transformava em altura. Eu caía, e continuava caindo. Agora podia sentir isso, mesmo com os olhos fechados, mas abri-os imediatamente porque queria ver o máximo possível. Esperei que passasse quase 1 minuto de silêncio e tornei a chamar, e dessa vez não obtive resposta. Nos fones repetiam-se em salvas os estalidos das descargas atmosféricas. Ao fundo havia um murmurinho tão profundo e baixo que era como a voz do próprio planeta. O céu alaranjado cobriu-se como se a escotilha fosse acometida por catarata branca. Seu vidro escureceu. Involuntariamente me encolhiu quantas bandagens pneumáticas me permitiram. Mas, no segundo seguinte, compreendi que eram as nuvens. Como se tivesse sido soprado, o cardume de nuvens voou para o alto. Eu planava adiante, ora ao sol, ora na sombra. A cápsula girava ao longo de um eixo vertical e o disco solar, enorme, como se estivesse inchado, ritmicamente passava diante de mim, surgindo à esquerda e pondo-se à direita. Subitamente, bem no meu ouvido, através do murmurinho dos estalidos, uma voz distante começou a tagarelar. Estação Solaris para o visitante. Estação Solaris para o visitante. Está tudo em ordem. Você está sob o controle da estação. Estação Solaris para o visitante. Preparar-se para o pouso no momento zero. Repito, preparar-se para o pouso no momento zero. Atenção, começando a contagem regressiva. 250, 249, 248. As palavras eram pontuadas por pequenos miados, dando mostras de que não se tratava de voz humana. Aquilo era no mínimo estranho. Normalmente todo ser vivente corre para o aeroporto quando chega alguém novo. Ainda mais se vem direto da Terra. No entanto, não pude ficar pensando muito sobre isso, porque o imenso círculo que o sol vinha fazendo à minha volta empinou-se, junto com a planície para a qual eu estava voando. Depois daquela guinada, seguiu-se outra em direção contrária. Eu oscilava com o peso de um pêndulo gigante. Lutando contra a vertigem, enxerguei na imensidão do planeta, que se erguia como uma parede listrada com faixas de cor lilás acinzentada e outras quase pretas, um pequenino tabuleiro de xadrez, com pontos brancos e verdes. Era a sinalização orientadora da estação. Ao mesmo tempo, algo se desprendeu com um estalo na parte externa da cápsula. Era o longo colar do paraquedas. Naquele ruído havia algo indescritivelmente terrestre. Pela primeira vez em meses eu escutava o murmurinho de um vento de verdade. Tudo então passou a acontecer com grande velocidade. Até aquele momento eu só sabia que estava caindo. Agora eu podia observar isso. O tabuleiro de xadrez branco e verde crescia rapidamente. Eu já podia ver que ele estava pintado sobre um corpo alongado, prateado e brilhante, semelhante a uma baleia, com os sensores dos radares colocados bilateralmente, como agulhas salientes. Via também as fileiras de janelas com suas aberturas mais escuras. Percebia também que aquele colosso metálico não descansava na superfície do planeta, mas estava suspenso sobre ele. E num fundo preto azulado movia sua sombra, uma mancha elíptica de uma escuridão ainda mais profunda. Ao mesmo tempo, percebi a tumescência violeta das rugas do oceano, revelando um suave movimento. De repente, as nuvens subindo bem alto, o céu cinza alaranjado entre elas mostrava-se longínquo e plano, e tudo então se borrou. Comecei a girar em parafuso. Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra sequer, um breve impacto fez a cápsula voltar para a posição vertical. E na escotilha, o oceano cintilou com uma luz mercurial, ondulando-se até o brumoso horizonte, as cordas e os anéis do paraquedas anular rosnando, subitamente se desconectaram e, carregados pelo vento, voaram sobre as ondas. A cápsula balançou suavemente com aquele peculiar movimento de câmera lenta, como é esperado em um campo de força artificial, e deslizou para baixo. A última coisa que consegui ver foram as treliças das catapultas aéreas
e os 2 refletores parabólicos do radiotelescópios filigrados que se elevavam a uma altura de alguns andares. A cápsula foi imobilizada com um barulho aterrorizante de aço batendo em aço, semelhante ao movimento de uma mola. Algo se abriu debaixo de mim, e com prolongado e resfolegante suspiro, a carcaça metálica na qual eu me encaixara todo esticado terminou sua jornada de 180 quilômetros. Estação Solaris, 0 e 0, pouso concluído, finalizado. Ouvi a voz sem vida da aparelhagem de controle. Com as 2 mãos, eu senti uma vaga sensação de aperto no peito e percebi as entranhas com um peso desagradável. Segurei os cabos que se encontravam em frente ao meu ombro e desliguei os contatos. A inscrição terra acendeu-se em verde e a parede da cápsula se abriu. Os colchões pneumáticos empurraram levemente minhas costas, de modo que precisei dar um passo à frente para não cair. Com um sibilo suave, semelhante a um suspiro resignado, o ar deixou as espirais da roupa espacial. Eu estava livre. Eu me encontrava em pé sobre uma estrutura cônica prateada tão alta quanto a nave de uma igreja. Pelas paredes desciam pencas de mangueiras coloridas que desapareciam em tubulações redondas. Virei-me. Os dutos de ventilação troavam, aspirando os restos da atmosfera tóxica do planeta que lá haviam penetrado durante a aterrissagem. Vazia como um casulo despedaçado, a cápsula em forma de charuto permanecia em posição vertical, sobre uma taça embutida numa elevação de aço. Sua superfície metálica externa chamuscou-se de uma cor marrom acinzentada. Desci por uma pequena rampa. Mais à frente, uma camada de plástico áspero fora soldada ao metal. Estava gasta nos lugares por onde rodeavam os ascensores móveis dos foguetes, deixando aparecer o aço. De repente, os compressores dos ventiladores emudeceram e fez-se um completo silêncio. Olhei em volta, um tanto desamparado, pois estava esperando que alguém viesse, mas ninguém apareceu. Apenas uma seta de neon luminosa, apontável e deslizante, e silenciosa esteira rolante, subia em sua superfície plana. A abóbada do saguão descia formando uma graciosa linha parabólica que continuava em um corredor tubular. Em seus nichos elevavam-se pilhas de cilindros de gases comprimidos, recipientes, paraquedas anulares, baús, tudo jogado em desordem de qualquer maneira. Aquilo também me deixou intrigado. A esteira rolante terminava onde o corredor se ampliava numa rotunda. Ali graçava uma desordem maior ainda. Debaixo de um monte de vasilhas de latas vazava um líquido oleoso, formando uma poça. Um odor desagradável e forte enchia o ar. Em todas as direções havia marcas de sapatos que obviamente tinham pisado naquele líquido viscoso. Entre latas estavam jogados rolos de fita branca de telégrafo, papel rasgado e lixo, como se tivessem sido varridos à cabine. E novamente o mostrador verde se iluminou, indicando o caminho em direção à porta do meio. Através dela havia um corredor tão estreito que nele 2 pessoas mal poderiam passar uma pela outra. A iluminação se dava pelas janelas que ficavam no alto, que com seus vidros lenticulares estavam direcionadas para o céu. Mais adiante, outra porta pintada como um tabuleiro de xadrez branco e verde. Estava entreaberta. Entrei. Na cabine semisférica havia uma enorme janela panorâmica que o céu coberto de neve encandecia. Lá embaixo, moviam-se salientes as colinas enegrecidas das ondas. As paredes estavam repletas de armários abertos. Instrumentos de laboratórios, livros, copos com sedimento ressecados e garrafas térmicas empoeiradas enchiam os armários. No piso sujo havia 5 ou 6 mesinhas mecânicas ambulantes, e entre elas algumas poltronas murchas que perderam o ar. Apenas uma delas estava inflada, e com o encosto inclinado para trás. Um homem pequeno e magricela, com o rosto queimado de sol, estava sentado nela. Sua pele descamava em retalhos sobre o nariz e nas maçãs do rosto. Eu o conhecia. Era o Snout, o substituto de Gibarion, um estudioso da cibernética. Em sua época, publicara alguns artigos bastante originais no Almanaque de Solarística. Nunca o tinha visto antes.
Vestia uma camisa de malha reticulada, por cujos orifícios emergiam do peito achatado alguns pelos grisalhos isolados. Ele também usava calças de algodão grosso, outroras brancas manchadas no joelho e queimadas por reagentes químicos, com inúmeros bolsos como as de um mecânico. Na mão ele segurava um recipiente, uma pera de plástico, daquelas que servem para beber líquidos nas naves desprovidas de gravidade artificial. Olhou para mim como se uma luz ofuscante o tivesse atingido. A pera caiu-lhe dos dedos frouxos e quicou algumas vezes, como um balão de látex. Um pouco de líquido transparente espirrou.